Boa tarde, quarto ano. E aí, como vocês têm passado? Vamos continuar com nossas aulas de ciências? Hoje nós estamos na nossa terceira aula da apostila 3. Eu sou a professora Adriana. Vamos estudar a unidade 11, para que servem as flores. Nós vamos fazer da página 293 até a página 308. Vamos lá? Vamos começar? Nossa rotina. Vamos estudar para que servem as flores. Nós vamos aprender sobre a importância das flores na natureza. Vocês vão fazer em casa, a professora vai fazer na aula, as atividades de 1 a 4. Vocês terão que recortar os anexos 2 e 3. Vão ter que coletar uma flor para fazer o Você o Cientista. Tarefa. Terão o exercício número 1, as letras A e C da página 306 e os exercícios 3, 4 e 5 das páginas 307 e 308. As dúvidas, correção das atividades e da tarefa, vocês vão mandar para o professor. Vamos começar? Para que servem as flores? Lembrando, a gente já viu tudo que é necessário para uma planta germinar, crescer saudável e produzir. Nós lembramos que ela precisa da iluminação, o sol é essencial, precisa da água e temperatura adequada e nós também estudamos a importância da terra, aquela terra própria. Nós já vimos na aula passada e vocês fizeram o plantio de uma hortaliça ou de uma planta ornamental. E agora, vamos pensar nas flores. Para que servem essas flores? Você sabe o que há em comum entre essas plantas? A boca de leão, brinco de princesa, amor perfeito e a Maria sem vergonha? Já ouviram falar? Se você pensou que são nomes populares de plantas que possuem flores, acertou. As flores estão presentes na maioria das espécies de plantas, entre elas as hortaliças e também as aromáticas. Elas enfeitam as casas e os jardins. Além disso, são usadas em buquês de noivas e arranjos de mesas. Algumas flores até servem de alimento para os seres humanos. Olha que interessante. Mas para as plantas, qual é a função das flores? Será que as flores estão aí só para enfeitar nossos jardins, nossos vasos, nossas casas? Vamos pensar junto, trocar ideias. Todas as plantas têm flores? Vocês já pararam para pensar? Já pararam para observar? Você conhece alguma que não as tenha? Mas a flor é uma planta ou é uma parte dela? Ô, professora, e agora, hein? Será que a flor, aquela parte bonita que a gente enfeita, é uma planta ou é só uma parte dela? Sabemos a função das flores para nós, para os enfeites. Mas e para as plantas? Para que você acha que servem as flores? Será que as flores têm alguma importância para a natureza? Vamos estudar isso? A floração. Se você gosta de observar a natureza, já deve ter reparado que algumas plantas florescem em determinadas épocas do ano. Outras em certos períodos do dia e há ainda aquelas que permanecem o ano todo florido. Moçada, olha que interessante. Na nossa apostila estão trazendo como um exemplo o ipê amarelo. Olha essa árvore. O ipê amarelo é uma árvore que floresce durante os meses de agosto e setembro. Quando as suas flores caem, formam um tapete sob a copa da árvore. No nosso município, Barretos, nós estamos muito acostumados com essa árvore. Aqui nós temos muito do ipê amarelo
Nós também temos o ipê branco, o ipê roxo. Nós temos até uma música, né, na nossa festa do peão em agosto, falando do ipê. Então, que coincidência! Esse ipê, ele dá flor, ele floresce em agosto e setembro. Então, se nós olharmos, nós ainda vamos ver bastante dessa árvore e o chão todo coberto de folhas que estão caindo. Depois, a apostila nos deu aqui às 11 horas. Nos dias quentes e ensolarados, as flores da planta 11 horas abrem-se no período da manhã e à tarde elas se fecham. Também nós estamos bem acostumados a ver essas florzinhas coloridas. De manhã ela tá bonita, depois chega no período da tarde ela fica fechadinha. E também a Maria sem vergonha. Floresce o ano todo. Outra espécie que a gente vê muito na nossa cidade. Não só essa roxinha, mas também tem uma branquinha. Então, os 3 exemplos que a apostila trouxe para nós, do município de Barretos, já são conhecidos. Nós falamos das flores que florescem em alguns meses, outras num período do dia, igual 11 horas, fica bonita de manhã, e a Maria sem vergonha que tem flor o ano todo. Mas vamos pensar agora das flores e os frutos. O que será que eles têm em comum? O que tem uma coisa a ver com a outra? O fenômeno de florescimento varia entre as espécies e depende de alguns fatores, como o clima, a temperatura e a quantidade de luz e de chuva. Mas você sabe por que algumas espécies de plantas florescem? Quer dizer, você já pensou por que algumas plantas dão flor? A resposta é: para se reproduzir, ou seja, para produzir uma nova planta. Dessa forma, a flor é a estrutura da planta responsável pela formação dos frutos e da semente. Vamos entender. A flor existe porque a partir dela vai gerar uma nova plantinha, tá? Vamos ver isso com detalhe. Mas existem plantas que não têm flores, frutos nem sementes, como os musgos e as samambaias. Outras, como os pinheiros e as araucárias, não têm frutos, mas têm sementes. A maioria possui toda essa estrutura. A maioria das plantas possui todas. Possui a flor, possui o fruto e possui a semente. Nas próximas aulas, você estudará como ocorre a reprodução do grupo das plantas que possuem flores, frutos e sementes. É isso que nós vamos estudar. Eles dão aqui as imagens da samambaia, que eu acredito que a maioria conhece, sempre a maioria das pessoas gosta de ter em vasos em casa. Essa planta, ela não dá flor. E o musgo é aquela que fica em lugares muito úmidos, pode ser parede, grudado na parede, pode ser em tronco de árvore, ele fica bem rentinho. É outra planta, como exemplo, que não dá flor. Mas os frutos protegem as sementes que ao germinar dão origem a uma nova planta. Esse é o ciclo da vida de uma planta com flor, o que garante a essas espécies que continuem existindo. Olha que interessante. A professora deixou para comentar agora a imagem do nosso mamoeiro. Essa fruta mamão, ela dá em uma árvore, um mamoeiro, que vai ter a folha. Ela também dá a flor. Da flor, ela produz o fruto. Dentro do fruto nós temos a semente. Para nós costumamos consumir essa parte do fruto, né? A maioria, algumas pessoas até se alimentam com a semente porque não faz mal. Mas a parte mais docinha, que todo mundo gosta, é a amarelinha. Então a gente acha que o fruto serve só para nos alimentar. Mas não, foi como falou aqui embaixo, o fruto, essa parte que tem aqui da fruta, que a gente se alimenta, para a planta,
Ele existe para proteger as sementes que estão aqui dentro. Olha que interessante. Continuando, nós vamos fazer a atividade 1 da página 296. Para isso, vocês vão ter que recortar o anexo 2 de ciências. Lá no final da apostila, lembra, a professora já falou, a parte verdinha, nós temos o anexo 2, que está junto com o anexo 3. Podem destacar toda essa folha, e nós vamos usar os dois anexos nessa aula. Para essa atividade, nós vamos usar esse anexo aqui de cima, tá? Essas partes da planta. Recortem essas partes no pontilhado, o anexo 2, e deixa separado a parte do anexo 3. Essa parte que está embaixo, vocês deixam separado. Usando esse anexo, vamos fazer a atividade 1, tá? Nós vamos colar em cada espaço a ordem correta do ciclo da vida de uma planta. Só que, ao mesmo tempo, a professora já vai preencher o exercício 2, escrevendo o que significa cada parte dessa. Então, agora vocês prestem atenção e depois, pausando a aula, vocês preencham a apostila. Presta atenção agora, tá? Depois vocês vão conseguir até fazer sozinhos. Continuando, então, vamos pensar qual que é, olhando o que vocês vão recortar, qual é a primeira fase do ciclo da planta? A primeira fase, se a gente prestar atenção, olha, não tem as sementinhas que vão cair na terra? Então, a gente já cola essa imagem e vamos preencher o exercício 2. O número 1 significa as sementes caem na terra. É o início da vida de uma planta. Número 2. O que acontece? Lembram do feijão quando nós plantamos? As sementinhas vão germinar, vai começar a crescer. Então, olha lá, número 2, a planta começa a nascer. É a germinação. Já tiramos esses 2 itens. Desses 3 que sobram, o que é o próximo? Número 3. A planta cresce. Vamos já escrever no item 3. Das 2 que sobraram, qual é o próximo passo? Número 4. A planta que a flor floresce, né? Nasce a flor da planta, tem a floração. E por fim, o que sobrou já é o final do ciclo da vida da planta. Número 5, da flor formam-se novas sementes. Então, novamente, vai cair as sementinhas no chão e começar um novo ciclo, uma nova vida das plantas. Fizemos a atividade 1, vamos continuar para as partes da flor. As flores podem ser muito diferentes quanto à cor, à forma, ao tamanho e ao cheiro. Observe essa variedade na imagem abaixo. Moçada, presta atenção. Todas essas imagens são flores. A apostila nos trouxe os nomes, mas o que é importante, a gente verifica que elas são totalmente diferentes. Tamanho, formato, cor e até o perfume, se a gente sentir. Então, nós temos diferentes. Se a gente procurar e pesquisar, existem muito mais. Mas, embora diferentes, quase todas as flores são compostas pelas mesmas partes. Quer dizer, elas possuem as mesmas partes, como as sépalas, as pétalas e os órgãos reprodutores. Os órgãos reprodutores são a parte masculina e a parte feminina, que elas estão na mesma planta. Observe cada uma dessas partes na flor da ilustração a seguir. Na nossa apostila, no nosso material, eles cortaram uma flor ao meio e estão marcando cada partezinha. Essa folhinha verde que vem logo abaixo da parte colorida é o que nós chamamos de sépala.
As folhinhas coloridas que a gente acha bonito, essas são as pétalas. No meio das pétalas, se vocês prestarem atenção, vão ter várias hastezinhas fininhas, mas várias iguais aqui. Essas hastes são a parte masculina. E no centro, uma só, um pouco maior, um pouquinho mais grossa, que é a parte feminina, tá? Isso tudo na mesma planta. Então, quando observamos uma flor, geralmente damos mais atenção às pétalas, por sua beleza. Então, a parte bonita, colorida que a gente vê, a pétala é o que mais a gente olha. Mas a gente sabe para que serve? Será que é só para ser bonita? Vamos ver que as pétalas também têm uma grande importância na natureza. As pétalas, que é aquela parte que são folhas modificadas, aquela parte bonita que a gente olha, colorida, que tem um perfume agradável, apresentam cor e odor e que por isso atraem vários animais em busca de alimento, como abelhas, besouros, beija-flores, morcegos, etc. E esses animais auxiliarão na reprodução das plantas, como veremos mais para frente. Então, moçada, olha que interessante. Essa parte bonita da flor, além de nos atrair, da gente achar lindo para enfeitar, ela tem a importância, as pétalas, de atrair. A cor dela chama a atenção desses insetos, desses animais que vão se alimentar. O perfume também. Então, essas pétalas, ela tem um papel fundamental. É como se ela falasse assim, ó, a flor balança aquela cor bonita e fala, olha, estou aqui, eu tenho um alimento para você. E os animais vão nela. Depois nós vamos saber a importância dos animais irem. Por que elas querem tanto atrair os animais? Então, olha, a borboleta se alimentando em cima de uma flor colorida, o beija-flor. Agora, falando das partes da flor, nós falamos das pétalas. Ao redor das pétalas existem as sépalas. Elas também são folhas modificadas e protegem a flor enquanto ela não desabrocha, enquanto a flor não abre. Na próxima ilustração, a apostila nos traz a indicação das sépalas. As setinhas, percebe que está mostrando sempre para a mesma parte. Essas são as sépalas. Quando a flor ainda não abriu, não desabrochou, a sépala é fechadinha. Ela está protegendo as pétalas lá dentro que está em formação. Com o passar, as flores começam a desabrochar e a sépala vai abrindo. E fica, olha, aqui embaixo, como se fosse um copinho segurando as pétalas. Então, quando as pétalas se abrem, é possível observar no interior da flor os órgãos reprodutores. Olha, falamos das pétalas, essa parte bonita. Falamos das sépalas, essa que protege a flor. Agora, quando ela abre, ela desabrocha, aqui dentro, bem no meio, nós conseguimos observar os órgãos reprodutores. A maioria das flores tem partes masculinas e femininas junto aqui dentro, necessárias para produzir sementes que darão origem às novas plantas. As pétalas, portanto, além de atrair os animais que auxiliarão as plantas no momento da reprodução, têm a importante função de proteger os órgãos reprodutores que ficam no interior da flor. Vamos então recapitular. Pétalas. Ela tem a cor bonita, um perfume agradável para atrair os animais e também proteger a parte masculina e feminina da planta. As sépalas servem para proteger as pétalas quando ainda não floriram. E dentro nós vamos ter os órgãos reprodutores, masculino
e feminino. Continuando, a parte masculina da flor é facilmente identificada, já que contém os grãos de pólen, que são minúsculas estruturas que participam da formação das sementes. Olha lá uma flor, novamente aquela flor cortada no meio. A sépola está aqui, pétalas. Dentro dela nós temos a parte masculina, que são essas hastezinhas mais fininhas. Tem bastante delas. Essa aqui é uma foto de uma planta, não é só um desenho. Essa planta está deitada, olha lá a cabecinha, bem em cima da parte masculina, tem essa aqui, ó, os pozinhos de grão de pólen. Esses grãos de pólen são importantes para a formação de uma nova semente. A parte feminina da flor contém o ovário. Dentro do ovário pode haver um ou mais óvulos, que juntamente com os grãos de pólen formarão as sementes. Na flor, somente uma parte feminina, mas dentro dela, que bem no meio tem um ovário, que é uma bolsinha, que pode ter um ou mais óvulos. Esses óvulos, quando cai o grão de pólen e entra aqui dentro, eles se unem e formam uma nova sementinha. Olha aqui, essa aqui nós temos o destaque de um lírio, só que ela está deitada, tá? Esse lírio está deitado. Imagina que essa flor está deitada assim. Várias partes masculinas, olha o grão de pólen tudo em volta, e aqui no meio nós temos a parte feminina. Atividade 2. Observe a imagem ampliada de uma flor de lírio e identifique as estruturas masculinas e femininas. Mais uma vez, pessoal, essa flor está deitada, tá? A foto foi tirada deitada. Nós estamos percebendo as estruturas da flor aqui dentro. E eles querem que a gente fale o que é esse número 1 e o que é número 2. Eu tenho certeza que vocês já sabem. O número 1 está indicando para quê? É a parte masculina. E o número 2 está indicando para essa haste, só tem uma. É a parte feminina. Continuando, nós temos aqui o Você Sabia 1. Nesse Você Sabia, está falando das flores marinhas. Nos mares, nos oceanos, assim como nos rios também, existem flores. Tá? Elas são minúsculas, são pequenininhas, ficam dentro da água, muitas vezes um pouquinho na superfície, mas sempre dentro. Então, todos os ambientes que a gente olhar, nós vamos verificar flores. E as flores marinhas, a maioria, são verdes com as florzinhas branquinhas, tá? Mas não são tão fáceis da gente ver. A professora quer que vocês leiam o Você Sabia, tá? Porque é interessante, porque vai aumentar o conhecimento e porque pode ser perguntado mais para frente. Vamos para a atividade 3. Essa atividade vocês vão fazer em casa. Observe a flor que você trouxe de casa? Não, nós já falamos que você vai precisar pegar uma flor. Então, a flor que você tem na sua mão, desenha em seu caderno e procure retratar todos os detalhes da espécie que está observando. E depois indique com setas as partes feminina, masculina, os grãos de pólen, as pétalas e as sépalas. A professora pegou uma flor, olha lá a minha flor, tá? E essa flor eu desenhei. Como vocês vão ter que fazer no caderno, não é a minha que vocês vão desenhar. Vocês vão pegar uma flor, procure uma flor na casa de vocês ou próximo, põe a flor do ladinho e começa a desenhar a sua flor. Olha lá, ó, eu desenhei na folha do caderno. Depois, indica, olha lá, eu indiquei todas as partes da flor. Vocês vão ter que fazer dessa forma. Olha lá, bolsa com grãos de pólen, porque tá aqui, ó, olha as partezinhas masculinas. E eu coloquei no meu desenho também. Então,
Como vocês vão ter que fazer? No caderno de vocês. Colete uma flor para fazer essa atividade e você deve identificar na flor coletada. Peguem uma flor e desenhem no caderno. Não é cópia, tá? Isso é só um exemplo. Você é o cientista. Você é o cientista da página 301, vocês também farão em casa. Para isso, vocês vão precisar do anexo 3. Lembram que a professora mostrou nessa aula? O anexo veio o 2 e o 3 juntos? O anexo 2 nós já utilizamos para fazer a atividade. Agora vocês vão usar o anexo 3. Para fazer a experiência, vocês vão precisar de uma flor. Não precisa de tesoura, pinça, lupa, não é necessário. Mas vocês vão precisar da cola, ou uma cola, ou fita adesiva. Folha de jornal também não é necessário. Olha lá, flor, cola ou fita. E vocês vão colar no anexo 3 a experiência. Professora Adriana já fez aqui. Olha no meu anexo 3, a minha flor, inclusive a flor que eu desenhei, eu já colei. Olha lá, pétalas, as sépalas, olha a parte masculina e do lado de cá a parte feminina. Então, retirei as partes da flor e fui colando. Essa experiência vocês vão fazer em casa. Você sabia 2. Os grãos de pólen podem provocar reações alérgicas em algumas pessoas. E isso ocorre com maior frequência na época da primavera, quando muitas espécies de plantas estão floridas e há grande quantidade de grãos de pólen no ar. A maioria das pessoas agora está sofrendo nessa época com alergias. Hoje nós já estamos sabendo por que dessa alergia. Porque nós estamos na primavera, né? Chegando na primavera e nós temos muitas flores abertas que estão soltando grãos de pólen. O ler, na sequência, vai falar de uma desenhista, uma ilustradora botânica, a Dulce Nascimento. Ela dá uma entrevista falando da importância do desenho para a ciência. Ela fala que sempre se interessou pelas plantas, que ela sempre ficou observando e que agora ela trabalha com isso porque o desenho para a ciência, ele mostra os detalhes de uma espécie. Pode ser o desenho da fauna, dos animais ou o desenho das flores. E quanto mais detalhe, mais fácil para os cientistas estudar. Aqui ela fala também que apesar de nós termos fotos, máquinas potentes para tirar aquelas fotos perfeitas, não vão conseguir trazer alguns detalhes que só observando, só o desenhista observando vai conseguir pôr no desenho. Então vocês vão ler essa entrevista com essa ilustradora, tá? Então, falando de novo, a importância do desenho para a ciência. É importante porque tem muitos detalhes, tá? Para os cientistas estudarem. A atividade 4, nós vamos falar justamente dessa importância dos desenhos. Com base na entrevista, assinale a alternativa correta de cada uma das questões. A ilustração científica, ela é utilizada apenas quando não há câmera fotográfica para registrar as espécies da natureza? Ou ela retrata com detalhes uma planta ou um animal, fornecendo apoio ao trabalho dos pesquisadores? Quer dizer, nós já sabemos que mesmo tendo a câmera, o desenho retrata, né? Detalhes muito importantes. Número 2, o ilustrador botânico. Ele é especializado em ilustrar a fauna em geral, contribuindo para os conhecimentos científicos, ou ele registra todos os detalhes das plantas, as folhas, flores, os frutos? Nós estamos estudando justamente as plantas, né? Então, o botânico, ele registra
todos os detalhes das plantas. Exercício número 3, assinale a imagem que melhor representa uma ilustração científica. Olhando aqui, qual delas que tem mais detalhe? Lá embaixo, a última, olha todos os veiozinhos das folhas, olha todos os detalhes aqui embaixo na sépola. É o mais perfeito. Essa é a Dulce Nascimento, uma ilustradora. Olha os desenhos dela. Leia novamente um trecho da entrevista da botânica Dulce Nascimento, no exercício 4, para a gente responder. O trecho está aqui. Temos que buscar no desenho e na pintura retratar detalhes para que a espécie que estamos desenhando não seja confundida com qualquer outra espécie parecida. Vamos pensar qual é a importância de se identificar e de se conhecer as espécies da planta? Por meio do estudo e do conhecimento de diversas plantas que existem, o ser humano começa a entender melhor a natureza, buscando utilizar os vegetais de forma sustentável e sem agredir o equilíbrio do ambiente, como fonte de alimento, medicamentos, vestiários e muitas outras necessidades. Passamos para a próxima, você sabia? Aqui é uma nova ilustradora, tá? Vocês vão ler, essa é a inglesa Margaret Mee, tá? Muito importante, leiam, você sabia? Ela é apaixonada pelas flores. E aí a gente vem com a pergunta, será que temos um ilustrador científico em nossos alunos? Eu tenho certeza que temos vários. Então aquele desenho do caderno, caprichem, detalhes, pinta, mostra as partes que vocês estão pondo, tá? Quem sabe vocês aparecem aqui de novo. Hora da tarefa, na página 306. Vocês vão fazer o exercício 1, leia o trecho do poema Setembro, o poema está aqui, e vão responder a letra A e a letra C. Letra B, prestem atenção, não precisa ser feito. Leiam o poema, letra A no caderno, letra C no caderno. Exercício 2, não precisa ser feito. Já passamos para o exercício 3, assinale a alternativa correta. Letra A, B e C, vocês vão ler e marcar a alternativa correta. Número 4, observe a ilustração e faça mais 2 desenhos na sequência, de modo que o ciclo da vida dessa planta se complete. A ilustração já vem desde o início, as sementinhas na terra. Nós já fizemos uma atividade parecida. A planta vai crescendo, ela vai se desenvolvendo. Número 8, ela vai florir, ela vai estar bonita. Número 9 é o final. Ela vai começar a soltar as suas sementes. Completem o ciclo aqui mesmo na apostila. Exercício 5, na ilustração a seguir, pinte, de acordo com a legenda, as partes dessa planta. Então, vocês vão ter que pintar colorido. Verde, sépalas, vermelho, as pétalas, amarelo, a parte masculina e laranja, a parte feminina da flor. Aqui nós terminamos a nossa aula e só para completar, a professora trouxe, vou mostrar rapidinho, olha a minha flor que eu fiz na atividade da apostila. Essa flor, a professora mostrou lá no desenho do caderno, tá? Eu desenhei ela completa, eu mostrei a flor, olha lá, a sépola, que é essa parte verdinha que protegeu a planta, que está aqui embaixo. As pétalas, olha dentro dela, olha a parte, quantas masculinas e uma grande aqui, a feminina. Então, isso daqui eu desenhei no caderno. E depois aproveitei e fiz a minha experiência. E como curiosidade, eu trouxe uma outra planta, tá? Que essa daqui, essa parte vermelha, ela é folha, só que são folhas modificadas, não são verdes.
Aqui dentro é que está a florzinha dela. Olha a florzinha branca, tá? Aqui que nós temos as pétalas branquinhas dessa flor, da primavera. Deu para perceber? E dentro do branquinho, se a gente pegar uma lupa, um microscópio, a gente consegue enxergar a parte masculina e a feminina. E aí, nós estamos terminando a nossa aula. O que nós vimos hoje? Nós estudamos para que servem as flores. Aprendemos sobre a importância das flores na natureza. Fizemos junto a atividade de 1 a 4. Vocês agora vão preencher essas atividades. Vão recortar o anexo 2 e o anexo 3. Vão pegar uma flor, procurar uma flor aí e fazer a parte do Você é o Cientista. Tudo isso a professora já mostrou na aula. Sozinhos, vocês vão fazer o exercício 1, letra A e letra C, da página 306, o exercício 3, 4 e 5, das páginas 307 e 308. Dúvidas, correção das atividades da tarefa, mandem para o professor de vocês. Fiquem com Deus, até a próxima aula.